Ele é um dos 10 novatos eleitos para a Assembleia Legislativa do Amazonas. Natural de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, teve 22.309 votos. Desse total, 20.454 em Manaus. Portanto, 91% dos votos foi na capital. O deputado estadual eleito faz um caminho parecido ao do governador Wilson Lima, seu antecessor, inclusive, no programa Alô Amazonas, da TV A Crítica, quando pela primeira vez disputou uma eleição e saiu vencedor em 2018. Mário César Filho, do União Brasil, já está aqui ao meu lado, meu colega jornalista. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1. Muito obrigado, Caio. Caio, um colega de trabalho, né? Ao longo dos anos eu acompanhei um pouco a trajetória do Caio nas externas, nas ruas, né? Inclusive compartilhamos de alguns cinegrafistas, né? O cinegrafista que foi meu cinegrafista também já trabalhou com ele, já em outra emissora. Então, para mim é motivo de satisfação estar aqui, sendo entrevistado por você e também aqui pelos amigos do Real Time 1. Aproveitar para desejar a eles boa sorte ao Anderson, ao Luiz e ao Márcio Souza, grandes profissionais das imagens que trabalharam com a gente nessa profissão. Mas vamos às perguntas, Mário César. Vamos lá. Ano que vem, os líderes do Centrão, como Arthur Lira, anunciaram que vão priorizar a reforma administrativa. Você acredita que vai ser o momento ideal para o Amazonas fazer uma reforma administrativa? Eu acredito que a gente, quando eu chegar lá, quando eu estiver na Assembleia, eu vou estudar toda a estrutura e exatamente me aprofundar mais dentro desse assunto para saber se é possível ou não. Porque, olha, Caio, eu quero dizer para o povo do Amazonas e para o povo brasileiro também que está me acompanhando agora na internet, todo mundo acompanha em todo canto, que eu estou chegando como deputado estadual, meu primeiro mandato, com muita humildade e vontade de fazer. Porque não adianta nada a gente chegar lá e colocar no papel um monte de coisa, vou fazer isso, vou fazer aquilo e não fazer nada. O presidente Bolsonaro disse que, caso seja reeleito, vai permanecer com o ministro Paulo Guedes na economia. E o ministro Paulo Guedes disse que vai acelerar o processo de privatização de algumas empresas estatais. E aí eu cito Correios, Petrobras e o próprio Banco do Brasil. Caso essa realidade seja, de fato, a realidade de 2023 ou dos próximos anos, você concorda com a privatização dos Correios, por exemplo, e do Banco do Brasil, que são empresas muito, muito importantes para o amazonense que vive no interior? Concordo. Vou dizer o porquê. Principalmente se for para melhorar o atendimento à população. Né? O que a gente vem vendo aí nos Correios ultimamente é atraso na chegada de mercadoria, violação das mercadorias. Então, se for para melhorar o serviço, eu vou dar um exemplo, viu, Caio? Tem um grupo, a Cosern, na verdade, a Cosern, que fica no Rio Grande do Norte, que é uma empresa exatamente de energia, era do Estado. Foi vendida para um grupo da Espanha. Antes faltava energia toda hora, era um cai-cai, queda de energia, até o valor da energia era uma coisa absurda. Depois que venderam para esse grupo, é uma coisa moderna, é uma coisa de primeiro mundo. Então, se for para melhorar a vida da população, sim. Agora, se for só para vender, né, e ficar a mesma coisa ou até piorar, aí, logicamente, eu não sou favorável. Tem que estudar bem direitinho isso aí. Nos últimos 2 anos, a Zona Franca de Manaus, você sabe bem disso, foi muito atacada pelo governo federal do ponto de vista de impactos com redução do IPI Brasil afora, e aqui a gente sabe que o IPI é zero, é reduzido, o que tira a competitividade do modelo. Qual é o teu posicionamento sobre essas medidas tomadas pelo governo federal? Olha, totalmente contra. Embora eu seja um apoiador declarado do presidente Bolsonaro, mas eu não sou uma pessoa fanática por ninguém. Né? Eu tenho meu Deus e eu não faço de nenhum outro homem, quem quer que seja, um Deus para mim. O presidente Bolsonaro o apoio, né? Já declarei voto para ele, estou apoiando ele agora no segundo turno, também o governador Wilson Lima, mas quando se trata de Zona Franca e ameaça de empregos dos amazonenses, eu sou totalmente contrário. Tudo que ameaçar a Zona Franca, a gente não tem como fazer, é muita gente que depende disso. Tem muitos trabalhadores que dependem disso. Agora, não se pode também ficar confiando na Zona Franca. Vamos passar o quê? Mais 50 anos para criar um outro modelo? Até quando o Amazonas vai depender somente da Zona Franca? No momento, não é hora. Não é hora para ameaçar a Zona Franca, mas futuramente a gente tem que criar outros vetores, outros motores econômicos aqui no estado para que a gente possa ir saindo, não agora, de forma imediata, mas saindo aos poucos da dependência exatamente da Zona Franca. Por isso que eu acredito muito em cursos profissionalizantes,
porque é uma coisa mais imediata. Não adianta você levar para dentro, e foi uma das bandeiras que eu levantei na minha campanha, exatamente isso. Não adianta você levar para dentro das comunidades um curso em como aprender a investir na Bolsa de Valores. O cara não tem nem computador às vezes. Mas se você leva para a comunidade um curso de cabeleireiro, quem está me acompanhando agora, coloca lá em frente de casa uma placa lá, corta-se cabelo, 10ão. Não vai faltar gente. Faz fila. Você precisa de uma cadeira, uma tesourinha ali, uma máquina, um espelho, acabou. Então, assim, eu acredito muito em levar esses cursos profissionalizantes, principalmente para as mamães que estão me acompanhando, que querem trabalhar, mas não podem porque não tem com quem deixar os filhos, porque faltam creches. Por isso que eu quero levar cursos profissionalizantes para dentro das comunidades, a princípio para as mamães, para que elas possam trabalhar em casa, dar uma olhada no filho e gerar exatamente renda. Além dos cursos profissionalizantes, o que você entende que poderia ser viável? Porque também não pode se imaginar colocar um Vale do Silício aqui. Sim. Mas não que a gente não seja capaz de tê-lo, mas no momento a gente ainda não tem essa mão de obra qualificada e nem estrutura para isso. Mas o que seria possível e viável colocar aqui para ser um modelo econômico paralelo e auxiliar a Zona Franca nesse começo de história? Você tocou muito bem essa questão do Vale do Silício, né? A gente não pode colocar aqui, mas, por exemplo, em Recife... tem um grande polo, né? Sim, tem um porto digital, e o porto digital chega a ser o Vale do Silício, mas o porto digital lá no Recife, ele movimenta 2 bilhões, né, por ano. E ajuda as empresas. Quem é que trabalha nesse polo lá digital? Quem é que trabalha lá? As empresas, as indústrias, os empreendedores, pequenos empreendedores, aqueles que têm ideias, né, e tudo, startups e tudo, faculdades e o poder público. Então a gente poderia fazer um polo digital aqui, uma coisa, sabe, que pudesse trabalhar junto à Zona Franca, as indústrias, trabalhar exatamente as faculdades, os microempreendedores também, startups e também o poder público. É uma das ideias que eu vou apresentar, né, ao governador Wilson Lima, exatamente para fazer uma espécie de quem puder pesquisar ainda, fazer igual o presidente agora, dá um Google aí, né? Quem puder pesquisar aí, o Porto Digital em Recife, né, vai trazer muitos benefícios aqui para o Amazonas. Para mim seria um sonho, né? Há vários projetos sobre educação em andamento na SEDUC, inclusive o Educa Mais Amazonas, que possui um custo de 440 milhões de reais. O que você entende, Mário César, que pode ser implementado na educação do Amazonas através das suas emendas? Afinal, boa parte das emendas precisam ser dedicadas à saúde e educação. E que projetos você entende que podem ser incorporados nesse programa? Primeiro, tentar levar exatamente mais computadores, mais tablets, fazer com que essa questão que a gente estava falando agora da internet, conectividade, chegue mais às escolas. Porque o que é que acontece? Hoje, não é só a garotada, é todo mundo. Meu filho tem 2 anos, ele já mexe no celular, ele já é incrível como já a criança... Já nasce, né? Já nasce, já entende, ele já sabe o que é para clicar, ele escolhe os filmes, os desenhos que ele quer assistir. Na nossa época que a gente estudava, a gente não é tão velho assim, né? Mas na nossa época é aquela coisa, emissor, receptor. Era o professor lá com um quadro, né? A gente pegou a época do giz, sim, né? E depois para de entregar. E depois aquela coisa mais moderna ali, mas o professor fala, no meu caso, eu tenho um déficit de atenção. Sempre tive. E aí, se eu estiver assistindo aula, eu estou falando por mim como aluno, se eu estiver assistindo aula e não for uma coisa dinâmica, nossa, mas dá um sono, sabe? E eu vou lá em outro mundo, viajo e depois volto. Eu sou assim. Não sei quem está me assistindo se é assim também. Então, como é que você vai dar aula, preste atenção, se o comportamento do adolescente, das crianças, o comportamento ele foi modificado, por essa questão da digitalização. Sim. Como é que a gente vai continuar dando aula como dava aula no nosso tempo? Não existe. Então é exatamente levar para dentro das escolas uma aula que seja mais contagiante para o aluno, porque senão ele vai continuar fazendo, sabe o quê? Principalmente os mais velhos, vai continuar pulando o muro da escola e indo gazetar a aula, que é o que acontece. Ele vai continuar não tendo prazer em ir para a escola. Reforça a evasão escolar. Isso, exatamente. E o passe livre, que na minha opinião foi um gol de placa do governador Wilson Lima, eu lembro ainda, quando participei de movimentos estudantis, eu fui para as ruas pedir o passe livre e quando foi aprovado, me emocionou muito.
porque só uma mãe que está acompanhando agora, inclusive reduziu também a evasão escolar, porque muitas mães que estão me acompanhando agora não têm condições sequer de pagar a passagem do filho, né, para que o garoto, para que o filho, que a filha vá para a escola. E às vezes é uma realidade dura. A única refeição que a criança ou adolescente faz no dia, às vezes, é na escola. Quem tem nada para comer em casa. Então, o que o governador Wilson Lima fez com um passe livre estudantil, que nenhum outro governador que passou fez, teve peito ou coragem para fazer, foi exatamente um gol de placa. Somente alguém que veio de baixo consegue, não só isso, mas que recebeu as demandas da população, que sabe que a população precisa, pode fazer um projeto, teve sensibilidade para fazer um projeto como esse. O seu compromisso é com esses equipamentos, a priori, nesse primeiro momento. Com esses equipamentos tecnológicos cada vez mais próximos do... Eu não posso, enquanto deputado, eu não posso... Aí eu me refiro das emendas para a educação. Sim. Mas aí sim, de brigar por isso, isso aí... Olha, o que é que a gente... É o que eu estava falando para você agora aqui. A gente recebe uma demanda da população, para você ver, no meu Instagram tem 151 mil seguidores. Mas nem todo mundo está na internet. Mas tem muitos seguidores. No meu Facebook também. Então a gente recebe demandas de tudo quanto é tipo. Por exemplo, eu não sou fonoaudiólogo, não sou psicólogo, não sou neuropediatra, mas ao longo de todos esses anos eu recebi uma demanda específica das mamães e dos papais, sabe em relação ao quê? A atenção que é dada a crianças autistas aqui no estado, de faltar neuropediatra. Então isso foi uma demanda recorrente. Eu recebia todos os dias, minha rua está esburacada. Recebia todos os dias, olha Mário, aqui não tem moradia, precisamos de um Prosamin. Recebia todos os dias questão de invasão de terra, essa questão que tem aqui, muito forte aqui no estado, felizmente. Mas eu recebia também, viu Caio, muitas mães falando assim, Mário, eu tenho um filho autista e eu não tenho como conseguir um fonoaudiólogo, um psicólogo, nem um neuropediatra. E essas crianças, quem é mãe de autista que está me acompanhando agora, quem é papai, sabe que elas precisam de um acompanhamento contínuo. É muito complicado conseguir isso pelo SUS. Essa é uma realidade. Não é só aqui não. É em todo o Brasil, mas é uma realidade, é muito complicado. Você imagina, não sei se você é pai, mas você ainda não, mas você imagina você que está acompanhando, né? Ou você que também um sobrinho, alguma criança, sim, você sem sobrinho, né? Você querer ali, por exemplo, um tratamento humanizado, ali, um tratamento digno, né? Isso pro seu sobrinho, né? Pro seu filho, tudo, e não ter, sabe? Por exemplo, se você quer hoje, a mãe que está me acompanhando agora, que o filho tem dificuldade na fala, e ela precisa colocar no fonoaudiólogo para ter um acompanhamento diário. Ela não vai gastar menos, se for no privado, se for na rede privada, não vai gastar menos do que R$3.000 por mês. Agora, a dona de casa, o pai de família que está me acompanhando agora, que recebe um salário mínimo, que paga uma conta de energia absurda no valor de R$600, R$700. Para mim, você pagar R$600, R$700 no serviço essencial à vida humana, que é exatamente energia elétrica, é uma coisa muito absurda. Que paga todas essas contas, que tem que colocar comida na mesa de casa. Como que uma mãe como essa vai conseguir pagar um fonoaudiólogo de R$3.000 por mês? Não tem como. Ela vai para o SUS e não tem essa atenção. Em todo o Brasil. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, olha, no meu gabinete, eu vou criar uma salinha e essa salinha vai se chamar Sala Azul. Por quê? Essa Sala Azul, ela vai ser exclusiva para atender mães e pais de crianças autistas. Eu não posso, por exemplo, Caio, pegar um médico e colocar dentro da Assembleia atendendo. Mas eu posso muito bem, com recursos próprios, alugar uma sala fora e pagar um médico para atender essas pessoas. Mas essa Sala Azul vai ser para dar atendimento exatamente de saber os médicos disponíveis, saber onde que essa mãe pode ir uma consulta, né? Isso, agendar a consulta para essa mãe, né, para esse pai, receber essas pessoas, dar uma atenção, dar dignidade para essas pessoas, porque é uma humilhação muito grande. E principalmente quem não tem transporte, pega às vezes 3 ônibus para ir até um canto, chega lá, bate na porta, a porta não abre. Então isso é uma humilhação total. A SUFRAMA vem realizando encontros para promover uma dessas alternativas que a gente bem começou a falar mais cedo, que é o Polo Naval. Contudo, o governo do estado já tem um projeto nesse sentido desde 2011, se não me engano, que parou por questões ambientais e jurídicas. Qual a tua opinião sobre a criação de um polo naval no Amazonas? Acredita que esse polo naval pode ser recriado por um projeto que vem lá do Parlamento Estadual?
pode sim, pode contar inclusive comigo. O tudo que for de desenvolvimento para o Amazonas, que for gerar emprego e renda, vai contar com o Mário César Filho. E como superar as questões ambientais? Porque esse primeiro está parado na justiça por conta de questões ambientais. Está parado na justiça, a questão ambiental é aquela coisa, é importante, mas a gente não tem que ver a questão ambiental de uma forma xiita, de uma forma muito fanática, que é o que acontece com a 319. O cara que fala assim, não tem que asfaltar a 319 porque tem a questão ambiental, vão desmatar tudo. Eu sou mais favorável exatamente a asfaltar tudo. Vê o que aconteceu agora. Ah, mas aconteceu agora, caíram 2 pontes, tudo. Claro. O presidente quer mandar asfaltar. Um monte de lei ambiental não impede, como é que vai asfaltar? Agora, quem fala isso talvez não tenha ido na 319. Eu estive na 319, fui e voltei, eu creio que você já... Fui e voltei dirigindo e quase morri. Deve ter ido também, não sei se você fez alguma reportagem por lá, mas eu imagino, não sei se foi o Márcio, alguém falou que você teve por lá. E o que é que eu vi? Eu vi, para você ter ideia, uma garotinha que me viu começou a chorar. Eu pensei que ela estava emocionada porque tinha visto alguém da TV. Não, ela não sabia quem eu era. Ela ficou emocionada porque o sonho da vida dela era, sabe o quê? Assistir televisão. Gente que vivia ali nas margens da 319, dependendo exatamente do fluxo de veículos, que colocavam uma banquinha para vender uma fruta, ou para vender até um peixe, ou a pesca, alguma coisa, sabe, a caças, até carne de caça mesmo lá, que a gente sabe que é proibido, mas é a sobrevivência deles ali. Sabe? Eu vi alguns hotéis, como você viu também, pequenininhos ali, gente vivendo na miséria. Eu perguntei para uma família lá, perguntei para o chefe da família, quem é o presidente da República? Ele não sabia. Onde que a Copa do Mundo 2014 foi realizada? Ele também não sabia. Então, gente vivendo lá de forma isolada. E sem contar que o nosso direito constitucional é impedido, o direito de ir e vir. Sabe? Então, assim, eu entendo que tem que ter uma questão, uma preocupação com a questão ambiental. Mas eu não tenho nem nunca vou ter, né, uma visão mais fanática, xiita, sobre a questão ambiental. Nunca você vai me ver por esse lado assim. Porque prejudica muita coisa, como por exemplo essas 2 pontes que eram agora por falta de manutenção. Como vai dar manutenção? Como vai dar manutenção se os caras mexendo ali, ajeitando ali, a maior burocracia do mundo? Tem que asfaltar a 319 inteira. E não tem que só asfaltar só aquela que está, não. Tem que duplicar logo, fazer um negócio decente. Fazer primeiro uma camada de concreto. O estudo de impacto ambiental. Exatamente, uma camada de concreto para depois colocar o asfalto. Não fazer o que acontece aqui em Manaus, que parece tinta de asfalto, sabe? É em cima do barro. E aí vai passar o carro, vai passar o caminhão, vai rachar tudo. Tem que ter exatamente o que foi feito na BR-101. Né? O que vem sendo feito ainda também na BR-101, exatamente, primeiro uma espessura, isso aqui de concreto, para depois vir o asfalto, sabe? É isso mesmo. Não, eu já percorri aquela estrada toda e essas histórias que você viu muitas a gente histórias coleciona assim, histórias assim. Ali no distrito de Realidade, que fica próximo já de Humaitá, eu encontrei uma família que ali foi um momento assim que a gente é tido por não se emocionar, né? Mas ali o negócio foi mais difícil. E por ter um sobrinho quase daquela mesma idade, uma criança que nunca tinha visto um brinquedo de plástico. Um brinquedo simples que a gente estava levando ali para dar para essas crianças na rua. Então, assim, é muito básico o que falta para essa comunidade que vive em torno da BR. E a gente vê claramente que isso não acontece por questão, principalmente do trecho do meio. Não é. Que não tem como. Você tem um carro pequeno, não passa. Não passa, não. E não só isso, até picape atolava lá. Eu fui no ônibus, né? Minha missão era ir no ônibus, mostrar como uma das poucas empresas que se arriscavam, né, chegar até o município de Humaitá. Foi para o Domingo Espetacular, na época, para a Record. E assim, eu tenho, embora seja uma questão mais do governo federal, embora seja uma questão que está acima da minha competência, a gente não deixa de falar, a gente não deixa de cobrar. Então, em relação a 319, o povo do Amazonas vai me ver brigando sempre, porque eu acredito que essas pessoas têm o direito de ir e vir e dizer, não, mas vai desmatar tudo, mas eu não creio que vai acontecer isso, sabe? Acho que tem muita terra ali para dar e vender e dá para todo mundo se ajeitar por ali e viver. As pessoas merecem isso. Falar sentado numa cadeira, num ar-condicionado, é bacana, mas vai lá ver como é que o negócio é complicado. Além de asfaltar, a gente precisa entender que o impacto ambiental já foi causado na época do período militar que foi aberta, e aí a gente lembra que, a partir do momento que se asfalta, que se pavimenta,
recai sobre o governo federal a responsabilidade de fiscalizar. Então, mais uma vez, reforçando que a responsabilidade precisa ocorrer. Sim. Os ambientalistas precisam forçar isso e não isolar. Bom, mas nesse sentido ainda de questões ambientais, Mário, o Amazonas vive um dilema que é a questão do garimpo, que é a questão da exploração em terra indígena, das madeireiras. Como é que se enxerga essa possibilidade de negócios na Amazônia? Olha, eu acho que tem que legalizar, não, porque quando você deixa, presta atenção, teve agora, recentemente a gente até mostrou no programa lá a confusão que teve, né, as embarcações que foram queimadas. Eu fui para lá. Você foi para lá, né, aquela coisa toda. Então assim, você chegar, é aquela coisa, você chegar num canto, tá lá tudo quietinho, para o povo vamos entender, você chegar num canto, tá lá tudo quietinho, você começar, vai lá cavar, aí é bagunça. Aí vira bagunça. Agora, você pedir uma autorização, vai lá o órgão fiscalizar, ver se dá para fazer, o órgão vai lá acompanhar para ver como é que está sendo feito o processo, aí eu sou favorável. Como também eu sou favorável, sabe o quê? Se um trabalhador amazonense, ele quiser ir, Caio, lá para o meio do mato, e ele quiser lá pegar umas pepitas de ouro, eu também sou favorável que ele possa fazer isso. Você vê, nos Estados Unidos isso pode, né? Quase todos os estados isso pode. Inclusive tem até séries de televisão, não sei se você já viu, acho que é Febre do Ouro. Febre do Ouro, né? Febre do Corrida pelo Ouro. Né? Isso, uma coisa assim. Né? Tem programas lá de televisão nos Estados Unidos que mostram exatamente as pessoas indo lá e tendo essa liberdade, porque de uma certa forma a Amazônia é dos amazonenses. Né? Então nada mais justo do que uma pessoa quiser ir lá, né? Fazer lá. Eu não estou falando de trator, aí você fala assim, não, mais fácil disso, será que não vai abrir brecha? Né, para que o cara chegue lá. Eu ia te perguntar isso, será que não deixa uma margem aberta aí? Pode ser que sim, mas tudo tem jeito, tudo se conversa. Até para a morte tem jeito, porque quando a gente crê em Jesus, né, a gente não morre, mas tem uma vida eterna. Então eu digo até assim, tudo tem jeito, até para a morte. Tá certo. Bom, falando agora do garimpo, é interessante perceber que existem alternativas para o garimpo, inclusive faladas nessa matéria que eu fiz lá no Madeiras, em Borba. Mas eu vou ser sincero, eu vou ser sincero, eu fico, mesmo sendo crime, mas eu fico de coração partido quando o quê? O cara passa 6 meses no garimpo. Aí ele consegue juntar lá o ouro dele e tal, aquela coisa. Aí quando ele chega aqui, ele é apreendido, né? O ouro não tem autorização, é apreendido, o cara passou 6 meses lá. Aí às vezes ele vem aqui para montar uma coisinha, para ajudar a família, aquela coisa. E aí o ouro é apreendido e o cara fica 6 meses. Sabe, então assim, tem os dois lados. Sim. Tem famílias que não têm opção de vida e acaba se metendo ali com aquilo, como também tem gente também safada que quer explorar exatamente essas pessoas mais carentes, essas famílias fazendo coisas erradas. Puxa a brasa para minha sardinha, eu mostrei um pouco disso nessa matéria que eu fui, ainda está aqui disponível no nosso canal no YouTube, e que fala sobre isso, que eu mostrei as famílias que vivem no garimpo, quem é que está por trás daquelas balsas de garimpo. Então, assim, tem famílias que encontraram ali a única alternativa de sobreviver, famílias que não teriam outra oportunidade, até pela falta do próprio Estado estar presente nessa região, de buscar um meio de economia, um meio de viver. Então, a realidade, às vezes, precisa ser enxergada pelos dois lados. Eu entendo que você fala nesse sentido. Bom, o governo estadual, muitas vezes, ele atropela a Assembleia. Você entende disso? Você vai participar da maior bancada do União Brasil dentro do Parlamento Estadual. Como é que você vai se posicionar com relação a alguns projetos que, na tua cabeça, isso não vale a pena passar, mas o Executivo vai estar ali bancando, que aquele projeto precisa passar? Diálogo. A gente precisa ter diálogo. A Assembleia ali é aquela coisa. Aquilo ali não é um ringue. Né? Ninguém vai para ali para brigar, para sair na tapa, nem nada. Tem que ter diálogo. Se eu entender que o projeto não é bom para a população, a gente vai estudar, vai entender o diálogo e eu vou apresentar minhas defesas e dizer o porquê que aquele projeto é interessante naquele momento. Certo. Bom, dentro da Assembleia tem a Comissão de Assuntos Econômicos. A gente sofre com a falta de emprego. A gente sabe que muita gente está passando fome no Amazonas. O que você pretende atuar junto a essa comissão para estimular a geração de empregos no Estado? Estimular exatamente, não só com os cursos profissionalizantes, mas trabalhar junto com a FEAM para que haja também uma facilitação na liberação do crédito. Porque não adianta nada a pessoa aprender ali, até desenvolver um negócio, a pessoa até quer empreender, mas não tem crédito. Não tem, por exemplo, ele tem ali exatamente, ele aprendeu, ele sabe aqueles conhecimentos, ele quer colocar em prática,
mas ele não tem exatamente a vara de pesca para que possa pescar o próprio peixe. A inadimplência não pode atrapalhar nisso? Como é que seria resolver essa questão? Pode atrapalhar. A inadimplência fala da FEAM? A inadimplência no geral, porque aí você, com o nome negativado, você não consegue buscar nenhum... E geralmente essa população que já está sem emprego está com o nome prejudicado. Não, a maioria... tem muita gente que está me acompanhando agora e provavelmente está com o nome sujo. Mas é isso que eu estou te falando. Tem que ter um estudo para saber exatamente se essas pessoas podem ou não pegar esse empréstimo, pegar esse crédito, digamos assim. Mas tem que estender as mãos para essas pessoas. Por exemplo, tem gente que não recebe auxílio emergencial e está negativado. O cara está negativado, mas recebe ali aqueles recursos, né, do auxílio estadual permanente e provavelmente agora vai continuar a receber. Né, e o governador, inclusive, pretende aumentar o número de mais 50 mil famílias que serão contempladas com esse auxílio emergencial, auxílio estadual permanente. Então o cara está com negativado ali, tudo tá, mas recebe aquele valor. Então por que não? Talvez até um valor menor, mas a FEAM também não apostar naquilo ali, sabe? Entendi. Em julho, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias... Talvez criando até um cartão, né? Pois é. Talvez criando até um cartão para que o microempreendedor, que ele possa lá e vá... crédito. Exatamente, num crédito lá no cartão, ele vai lá e possa comprar os equipamentos. É isso mesmo. É isso mesmo. Mário, a Lei de Diretrizes Orçamentárias foi aprovada agora em julho, né? A lei prevê um orçamento de 26,7 bilhões de reais e um crescimento no PIB de 2% para 2023, e aí faz uma previsão para 2024, 2025 que vai dar lá na casa de 2,5%. Já chegou a dar uma olhada na LDO para ver se esse orçamento vai ser possível utilizá-lo para projetos que você tem ideia de aprovar no parlamento para o executivo ir lá e fazer seu papel? Olha, na verdade, vou dizer uma coisa para você, cara. Acabou a campanha, eu acho que descansei uns 4 dias e agora a gente já entra nessa maratona aí do segundo turno, o governador Wilson Lima, com o presidente Jair Bolsonaro. Até o dia 30, eu posso dizer que minha agenda ela está lotada, mas focada exatamente na campanha eleitoral. Após o dia 30, aí a gente vai entrar de cara nos estudos para entender bem direitinho como que funciona a Assembleia na prática e para ver como é que a gente pode trabalhar. Tá? Como eu falei para você, eu vim aqui com muita humildade. Né? Tem uma coisa é você trazer um negócio aqui, você lê, aqui tem um TPzinho aqui, né? Você vai lá, você lê tudo, né? Outra coisa é na prática. Então eu prefiro esperar, não chegar lá, mas exatamente saber direitinho como é que funciona, poder não falar nenhuma besteira aqui. Eu prefiro ter humildade. Certo. Bom, Ipixuna, Atalaia do Norte e Itamaraty estão entre os 10 piores municípios do Brasil no índice do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O que pode ser feito, Mário César, para mudar ou pelo menos diminuir essa realidade, essa triste realidade, do ponto de vista de um parlamentar que tem apenas condições de destinar emendas ou aprovar projetos de lei? Olha, eu seria irresponsável em trazer aqui uma solução para resolver esse problema para esses municípios sem conhecê-los de perto, sem entendê-los. Pela questão da estrutura de campanha, eu quero dizer para o povo do Amazonas que eu não sou de família política, eu não tive avião à disposição para viajar em todos os municípios, para pedir voto em todos os municípios, né? Eu não tive essa estrutura, então por conta disso e pela questão da logística aqui do nosso estado, eu não consegui, infelizmente, chegar em todos os municípios. É tanto como você está dizendo aqui, a maioria dos meus votos, eles foram realmente aqui da capital. Então, primeiro eu quero conhecer Ipixuna e esses municípios que você falou. Inclusive, tem muita gente que é amazonense, tem muitos deputados com mandato, que não foram ainda em todos os municípios. Quanto mais eu, que fui agora para uma campanha sem dinheiro, eu digo até brincando para a mulher, eu disse, rapaz, sabe aquele carro lá que compra alumínio no quilo, sabe, panela de alumínio, tudo. Até as panelas de casa eu vendi lá para a gente conseguir pelo menos fazer a campanha, botar uma gasolina do carro, né, fazer aquele ali o nosso santinho para distribuir material. Então eu não vou ser irresponsável em trazer aqui exatamente para esse povo,
desses municípios do interior sem ir lá e conhecer. Eu, como deputado, assim como também a gente como jornalista, para entender como funciona a 369, a gente não foi lá, a gente não conheceu de perto, a gente não fez, então você tem sua opinião sobre a 369, o que deveria ser feito ali. Eu tenho minha opinião porque a gente viu de perto. Da mesma forma que nesses municípios, eu também quero ir lá. Depois que eu for, eu posso voltar aqui e te contar onde eu acho que tem que ser feito isso, cara. Tá certo. Mário César Filho, deputado estadual eleito pelo União Brasil aqui no Real Time 1. Muito obrigado, muito obrigado. Volte mais vezes assim que tomar posse para trazer novidades lá da Assembleia. Com certeza, estou à sua disposição, à disposição aqui do portal também, das pessoas que estão acompanhando em todo o Brasil, que a internet hoje, o cara acompanha lá de outro canto, tá lá em Nova York, lá, né, acompanhando aqui Real Time 1. Tá? Agradecer o convite, o espaço dado. E meu povo, eu conto, sabe com quem? Com você. O meu mandato vai ser um mandato colaborativo. Se você é engenheiro, você tem um projeto legal na engenharia, compartilhe comigo. Eu vou lhe ouvir, vou lhe receber no meu gabinete. Se você é economista, você tem um projeto bacana, você acha que funciona, pode contar comigo. Os meus projetos serão voltados para a área social, porque eu acho que quem tem fome tem pressa. Quem não tem emprego também tem pressa. Então eu vou focar muito nisso, nas crianças autistas, na questão da acessibilidade. É estender as mãos para aqueles que não têm, como diz Romanos 12:15, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então a gente vai, eu vou exatamente aí. Você lembra do Bolsonaro quando falava assim, ó, de economia? Eu vou ver lá com o Paulo Guedes, como você está falando do Paulo Guedes, que é o meu posto de piranga que ele falava. Da mesma forma, ninguém faz nada só. Por isso eu estou montando uma equipe top, uma equipe pai d'égua, para que a gente possa fazer o melhor. Vocês podem ter certeza que eu sempre vou dar o meu melhor. O que for a favor do povo, o que for para contribuir, vai contar com o meu apoio, vai contar com o meu voto. O que eu entender que não é bom para o povo, não vai contar com o meu apoio, com o meu voto. Tá certo, meu povão? Que Deus abençoe vocês. A gente se vê. Quero agradecer também aqui as mensagens de carinho que eu tenho recebido. Mensagens também de força, de sucesso, de boa sorte. Com certeza a gente vai te representar muito bem lá, como a gente sempre fez. Na verdade, eu já represento o povo do Amazonas. Todos os dias a gente dá voz àqueles que não têm. Né? Você quer saber quem presta e quem não presta em qualquer canto? Você conhece uma boa árvore pelos bons frutos. E os frutos do meu trabalho, mesmo sem ser filho de político tradicional, mesmo sem vir de família política, mesmo assim os frutos do meu trabalho, sem ter mandato, estão por toda a cidade. É um garotinho que eu encontrei que o pai falou, Mário, você lembra do meu filho que você conseguiu mais de 30 mil reais para fazer a cirurgia dele lá, fazendo uma campanha? Não é iniciativa de um programa de televisão, é iniciativa do profissional, do apresentador, né? É iniciativa do jornalista, você querer tocar o dedo na ferida, falar até resolver o problema. Era o que a gente ia fazer ao longo dos anos e como deputado, é isso que eu vou fazer. Tá certo. Mário, muito obrigado mesmo. E a você, internauta, eu também agradeço. Curta, comente, compartilhe essa entrevista no seu grupo de WhatsApp. E não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1. Eu conversei com o deputado estadual eleito pela União Brasil, Mário César Filho, jornalista, apresentador de televisão, que está aqui no Real Time 1. Muito obrigado mais uma vez e até uma próxima oportunidade.